Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós vamos tratar das informações relacionadas à análise de custos. E hoje, para tratar dos conceitos e como vai funcionar essa gestão de custos. Então, nessa aula nós vamos focar um pouco em alguns conceitos que são necessários também para a gente entender as informações relacionadas a essa atividade de custos. E sempre nós vamos ter uma situação problema, vamos fazer uma problematização, vamos trazer conceitos para vocês e depois nós fazemos a resolução dos exercícios. Sempre interessante lembrar que você precisa fazer a leitura da unidade 1 para vir para a aula 1. Para a próxima aula você faz a leitura da unidade 2 e aí você vem com condições de entender, porque na nossa aula nós vamos retirar algumas tabelas dessa unidade, do livro lá da unidade 1. O professor vai falar para vocês em quais páginas elas estão e nós vamos analisar essas informações e fazer a resolução com vocês aqui. Outro fator interessante é que quando você faz a impressão dos slides, eles podem ficar com os slides muito pequenos, mas o professor disponibilizou para vocês também lá no ambiente do aluno um material complementar com todas essas tabelas que serão utilizadas na aula para que você possa acompanhar essa aula e fazer todas as anotações necessárias. Tudo bem? Vamos verificar um pouco mais sobre essas informações, vamos ver o nosso resumo da aula para vocês entenderem que hoje aqui a gente vai focar nos conceitos e as gestões aqui, a gestão desse custo, ou seja, como gerir de uma forma adequada esse custo, envolvendo informações da contabilidade de custos, classificação e nomenclaturas que são utilizadas na contabilidade de custos, métodos de avaliação de estoques, aí nós vamos falar do PEPSI, vamos falar do EPSI e também vamos falar da média ponderada, que seria esse custo médio. E depois, para entender essas operações com materiais, as influências que nós temos tanto no momento da compra como no momento da venda. E aí, dentro dessas informações, a gente já consegue fazer um resumo, a gente entra trabalhando algumas terminologias, vamos fazer algumas classificações de custos e despesas dentro dessa empresa, vamos fazer a separação desses valores e depois fazer análise de desempenho. Projeções para 2 meses, por exemplo, o que essa empresa ela pode ter de gasto durante esse período e qual vai ser o retorno dela. Com base nessas informações também nos demonstrativos contábeis, esse gestor ele tem condições de tomar aquela decisão que é uma decisão acertada. Se ele tem que reduzir um custo, ele tem que saber exatamente onde esse custo está acontecendo. Ele vai trabalhar exatamente naquela máquina ou naquele departamento para que esse custo ele seja reduzido, é claro, sem comprometer a qualidade do produto, sem comprometer o lucro dessa empresa e também o valor que essa mercadoria vai ser colocada no mercado, porque quem vai adquirir também está preocupado com o valor que está sendo oferecido. Então existe uma preocupação muito grande aí com relação a essa gestão adequada de todos esses custos. Tudo bem? Vamos lá, a gente tem o nosso convite de estudo aqui para vocês. Então, prezado aluno, seja muito bem-vindo. Nessa unidade nós vamos trabalhar aqui as informações da contabilidade de custos, os seus conceitos e a sua gestão. Para tanto, será necessário responder algumas perguntas aqui que são interessantes para a gente logo no início da aula. Por que é necessário classificar esses gastos? Então, quando a gente fala em gestão, administração, a organização desses gastos, é interessante sim fazer uma classificação para eu saber exatamente onde esse gasto está acontecendo. Depois que eu faço a mensuração, aí eu vou tentar fazer aquela redução dos gastos. Adequar terminologias de gastos ao ramo de atividade. É interessante também a gente frisar para vocês que quando a gente fala dessa gestão de custos, essa análise das informações relacionadas em custos, nós estamos tratando ali de várias empresas. Empresas de pequeno, de médio, de grande porte, podendo ser uma empresa comercial, uma empresa industrial, uma empresa que presta serviço, uma empresa pública, uma empresa que trabalha, uma instituição filantrópica, mesmo não tendo aquele objetivo de ganho, mas é necessário que ela saiba aquele serviço que está sendo prestado, qual é o custo, quanto está custando realmente para que aquele serviço ele possa ser atendido. Até porque se existe um repasse de valores, eu preciso ter uma prestação de contas desses valores que nós recebemos. Então sempre eu preciso fazer um controle, assim como a nossa vida pessoal também. Quando eu controlo o que eu ganho e o que eu gasto,
eu consigo projetar algumas informações e até fazer um planejamento para uma viagem, para a compra de algum bem, com base em dados concretos. Isso não vai ser diferente da empresa. Continuando lá o nosso convite de estudo, nós temos aqui outra pergunta. Não efetuar essa separação dos gastos poderia influenciar aqui nos resultados do produto? O professor já pode adiantar para você que sim, porque se eu não sei exatamente onde esse gasto está acontecendo, aí com certeza eu não consigo tomar uma atitude. E é interessante que a gente tenha alguns conhecimentos prévios aqui. Quais são? Ter conhecimento básico aqui da contabilidade, envolvendo o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, quando a gente está falando de uma empresa do comércio, mas nós temos o custo dos serviços prestados, e sempre adequando as informações ao tipo de empresa. Envolvendo aqui o ativo, que são os bens e direitos, passivo, que são as obrigações. Aí nós temos aqueles valores que é proveniente das receitas dessa empresa, despesas. Já a gente vai separar esses gastos em custos e despesas para ficar mais tranquilo. Elaboração aqui dos demonstrativos financeiros dessa empresa, o balanço patrimonial, também a demonstração do resultado de exercício e conhecimentos envolvendo o quê? A estrutura da escrituração contábil, que seriam aqueles lançamentos de entrada, de saída desses itens, porque eu gero os relatórios e com base neles também é possível fazer toda uma análise dessas informações. Eu preciso tomar decisão sobre compra de estoque, sobre a compra de um equipamento, sobre contratação, sobre ampliação. Eu analiso essas informações. Com base nelas, eu consigo realmente tomar aquela decisão acertada. Tudo bem? A empresa que nós vamos analisar para essa nossa aula vai ser a empresa Best Food. Nós vamos verificar algumas informações ali e com base nessas informações nós vamos fazer toda uma problematização, trazer conceitos para vocês e depois nós vamos resolver esses dados envolvendo terminologia, nomenclatura, avaliação de estoque e condições de compra e venda. Tudo bem? Vamos analisar a empresa, quais são os dados que a gente vai precisar para entender. Vamos lá. A empresa é a Best Food. Ela trabalha com processamento de alimentos, uma empresa consolidada, está no mercado há mais de 20 anos. Os principais clientes, hotéis, restaurantes, bares e eventos corporativos. 75 colaboradores. Capacidade de produção, o professor vai pedir para você ficar atento nesse dado aqui, 15 toneladas mês. Então, esse valor nós vamos utilizar daqui a pouco, envolvendo nossa resolução de alguns itens aqui, envolvendo essas 15 toneladas. Investimento de 12 milhões aqui e ela tem uma expectativa de retorno a longo prazo e dentro desse processo, é claro, nós vamos analisar informações e chegar a dados aqui que vai possibilitar a verificação tanto do gestor como os donos da empresa com relação a dados que ele tem hoje e se ele fizer uma projeção para daqui a 2 meses, como é que eu vou analisar esse dado? Será que é interessante para a empresa ouvir um crescimento ou não? Análise de desempenho das informações. Tudo bem? Empresa Best Food e a partir de agora a gente começa a analisar as situações e problemas. Vamos lá, vamos nessa primeira, daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais!
Muito bem, vamos analisar a nossa primeira SP. Mas o professor quer falar com você o seguinte: quando a gente pensa nessas empresas, quando a gente está falando sobre várias atividades, pode ser uma atividade que envolve agronegócio, pode ser uma empresa hospitalar, são várias situações. Todas elas eu faço essa classificação de custos, porém, o gestor ele vai ter aquela liberdade, quando ele tem algumas informações adicionais, ele pode trabalhar esses dados. Quando a gente fala aqui nessa gestão de custos, dessa análise, a gente usa termos genéricos aqui, mas dá para você direcionar e a gente vai fazer a citação aqui de alguns tipos de empresas para que a gente possa realmente trazer você para a realidade dessas informações. Vamos lá, nossa primeira SP tem os seguintes dados. Olha lá, introdução da gestão de custos, reestruturação e a expansão da empresa é nosso objetivo. Para isso, é claro, sempre implantar novas tecnologias com objetivo de crescimento, aperfeiçoar ferramentas de gestão, detalhar melhor o desempenho da empresa. Diagnóstico inicial, verificar o orçamento, classificar os custos e despesas, aí nós já temos duas terminologias que nós vamos classificar, e verificar a evolução dos gastos no período. Dado interessante, ó, volume de produção no primeiro mês, 123.500 e no segundo mês, 128.200. A gente vai precisar dessa informação para que a gente possa resolver o nosso exercício. Sempre fazendo aqui uma projeção para 2 meses. Tudo bem, a partir disso nós vamos problematizar com vocês. Nós vamos trazer as informações aqui das terminologias que elas são utilizadas em custo. Por que eu tenho que saber? No momento em que acontece a gestão e a tomada de decisão, tanto o gestor como o dono da empresa, as pessoas envolvidas nesse processo, elas precisam falar uma mesma língua. Então quando eu estou falando do desembolso, eu preciso saber quando ele está acontecendo. Quando é uma despesa, quando é um custo, acontecer uma perda e que essa linguagem ela seja comum para esses tomadores de decisão. Para isso, nós vamos analisar cada uma das informações e depois fazer uma separação dos gastos ali com base na tabela do livro. Então vamos lá. Nosso primeiro conceito, custos. Ele vai ser um gasto. Essa informação de gasto aqui, ele é um termo genérico e aí nós vamos separar as informações. Primeiro conceito de custo. Consumidos no processo produtivo, vai ser a nossa palavra de ordem aqui, é o que vai direcionar onde os gastos acontecem. Se é setor produtivo, nós vamos encarar aqui como custo, necessário para fabricar um produto ou a prestação de um serviço. Tudo bem. Temos também a informação do que vem a ser um desembolso. São aqueles pagamentos realizados pela aquisição de bens ou serviços. Ele pode ocorrer antes ou depois da utilização. Para ficar claro essa informação de custo e também desembolso, a gente precisa entender. Aconteceu um gasto, vamos imaginar, gasto de energia elétrica lá no setor de produção. É um custo. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai ver esse gasto, como ele funciona no setor administrativo. Para diferenciar desse desembolso, é o ato de pagar. Se eu fiz uma compra, essa compra vai ser paga daqui a 30 dias. Ou eu faço uma provisão de pagamento de salários, eu faço essa provisão lá no final do mês para pagar no 5º dia útil do mês subsequente, dependendo da empresa. Quando esse pagamento ele acontece através do pagamento em dinheiro ou uma transação bancária, ali eu classifico como um desembolso. Quanto mais informação esse gestor ele tem, mais fácil também para ele localizar onde esses gastos estão acontecendo. Tudo bem? Vamos lá à nossa próxima terminologia. Nós temos a informação aqui do que vem a ser uma perda. Ele vai ser um gasto que ele é inesperado, ou seja, ele é involuntário à vontade do gestor e dono da empresa. Ocorre de forma anormal, consequência de erros aqui, nós também podemos entender aqui como uma perda. Outra informação interessante, o conceito aqui do que vem a ser despesas. Olha lá. Ele é um gasto, nosso termo genérico aqui, relacionado à obtenção de receitas, geralmente não estão vinculados aqui à produção, estão vinculados ao setor administrativo, comerciais e também o setor financeiro. Cada vez que um gasto acontece nesses setores, aí eu vou entender como uma despesa. Muito bem. A perda, vamos imaginar uma empresa que trabalha lá com agronegócio, ocorreu uma geada, houve uma perda de uma parte da produção. Foi feita uma compra de alguns itens também lá para a farmácia e aí a gente deixou vencer esses itens, houve uma perda também.
O retrabalho, nós podemos entender como uma perda. Houve toda uma movimentação ali para que fosse fabricado um item, houve um erro nessa fabricação e vai ter que acontecer um retrabalho. Nós vamos gastar novamente matéria-prima, vamos gastar energia elétrica, mão de obra. Isso é uma perda, porque houve um erro. Essa ação é involuntário ao que o gestor ele realmente ele tem como esse período de gestão. Cada vez que acontece um fato como uma enchente, um incêndio, é anormal e involuntária, nós entendemos como uma perda. E a despesa, gasto que acontece lá no setor administrativo. Lembra da energia elétrica? Nós temos uma fatura que o gasto pode ser entendido lá na produção como um custo e a energia elétrica lá do setor administrativo como uma despesa. E a gente vai separar isso de uma forma geral para entender essas informações. O gasto que nós temos com o funcionário que trabalha no setor de produção é um custo. Lá no setor administrativo, o atendente, nós vamos entender como uma despesa. Continuando lá, a nossa última terminologia, vamos falar de investimentos. Muito bem, esse investimento aqui são aqueles gastos destinados à estruturação da empresa, geralmente gastos de longo prazo, né, que podem ocorrer a depreciação. Quando a gente compra esses itens no imobilizado, nós temos valores, né, médios para a classificação disso. De acordo com a vida útil dele, nós temos a depreciação em razão da sua utilização. Pronto, a gente tem aí todas as terminologias que são necessárias para que a gente possa resolver nossa situação, problema, e é interessante que a gente deixe muito bem claro, a empresa ela faz aquisição de máquinas, de equipamentos. Aí ocorre a depreciação, que tem a ver com essa vida útil do item. Porém, o gestor vai ser aquele profissional que sempre vai duvidar das informações que ele recebe. Olha, eu recebi aqui a informação, eu tenho uma depreciação de equipamentos. Tá, mas essa depreciação é de equipamentos da onde? Esses equipamentos eles são lá do setor de produção? Ou esses equipamentos são os computadores lá do setor administrativo? Eu vou separar essa depreciação. Eu quero saber se ela é um custo ou se ela é uma despesa. Então eu preciso voltar lá, falar com o responsável dessa informação e saber se a depreciação, em qual setor ela está acontecendo. Porque se no futuro eu percebo que eu tenho um gasto muito alto com depreciação, eu preciso trabalhar essas informações, eu preciso saber onde essa depreciação realmente ela está acontecendo. Quanto mais informação, mais fácil para a gente tomar as nossas decisões. Tudo bem, agora a gente vai trazer para vocês uma tabela que está no livro e a partir dela nós vamos fazer a resolução da atividade. Vamos lá. Então, olha, essa tabela aqui você tem acesso lá na página 10 do seu livro, que traz a seguinte informação. Olha lá, custo unitário no mês 1 e custo unitário no mês 2. Lembra, nós tínhamos lá esses valores que sempre envolvendo o mês 1 e o mês 2, que é o nosso volume de produção. Aí eu tenho material de escritório, o custo do primeiro mês 8 centavos, 3 centavos no segundo. Energia da produção, 2 centavos no primeiro mês, 3 centavos no segundo mês, ou seja, nós estamos fazendo uma projeção desses gastos. Porém, o problema vai pedir para que a gente faça a classificação desses itens. O material de escritório, onde está acontecendo esse gasto? É setor de produção ou é setor administrativo? Ah, professora, é lá no administrativo, então nós vamos classificar aqui como uma despesa. A energia, ele já está trazendo que é da produção, ele está deixando claro, ou seja, vai ser um custo. Matéria-prima e também o transporte aqui para essa empresa, nós vamos entender como um custo. Os fretes, como está ligado ao setor de vendas, vai ser uma despesa. Mão de obra, opa, está produção aqui, também é um custo. E os salários lá do setor de administração, nós vamos classificar como uma despesa. Porém, eu preciso verificar esse dado, ó, mês 1 e mês 2. Tudo bem, analisei as informações, agora eu preciso fazer uma classificação desses gastos. Como nós vimos, a terminologia ligada a custos e despesas, nós vamos pegar essa tabela e vamos separar quanto eu tenho de gasto em custo e quanto eu tenho de despesa para o primeiro e para o segundo mês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar essas informações. Separamos ali, agora eu já tenho dado aqui a respeito dos custos. O que é custo? Energia, que ele falou que era energia da produção, matéria-prima e também a mão de obra. A partir desses dados agora nós vamos
eu ia saber o seguinte, valores unitários, energia, ele estava dizendo que no primeiro mês era 2 centavos, a matéria-prima era 23 centavos, isso é matéria-prima e transporte aqui, mão de obra, 32 centavos. Volume de produção, lembra lá o professor falou, ó, fica atento a essa informação aqui, que é o volume de produção do primeiro mês, 123.500. Como é que eu faço? Multiplico esse meu custo e gero um total aqui de 2.470. Vou fazer esse procedimento para todos eles, olha, matéria-prima, 23 centavos, vezes o meu volume de produção e chego lá a um total de 28.405. E vou procedendo, mão de obra, 32 centavos, vezes volume de produção, chego a 39.520. Olha lá, eu já tenho o custo aqui desses itens do primeiro mês. E o segundo mês? Mesma coisa, olha lá. Vamos analisar as informações, olha aqui, a gente repete os custos, porém, o volume de produção ele sofre uma alteração. Foi projetado um volume de produção de 128.200 para o mês 2. Vamos fazer a multiplicação e vamos gerar cada um desses dados. 3.846, 25.640 de matéria-prima, mão de obra 43.588, fechando 73.074. Temos os dados de custos. E a partir daí agora nós vamos também analisar as informações relacionadas às despesas. Tudo bem até aqui? Nós temos dados ali interessantes a respeito dos custos, porque o gestor ele quer saber realmente quanto é gasto lá no setor de produção e quanto é gasto no setor administrativo. Eu tenho projeção para 2 meses, eu preciso fazer esse levantamento e gerar o meu resultado total. Já já a gente vai ver a análise de desempenho. Vamos lá, verificar as despesas, como vão ficar. Despesas, o que a gente classificou como despesa? Material de escritório, fretes, salário da administração, custo, 8 centavos aqui para o mês 1, 3 centavos e 50 centavos para o salário da administração. Volume de produção também, olha, nós temos aqui 123.500, vamos gerar 9.880, esse procedimento para todos os gastos aqui relacionados à despesa. Lá no mês 2, o que acontece? O gestor ele começa a ter informações interessantes, olha, o volume de produção houve uma alteração, o meu custo unitário ele continua o mesmo. Professor, mas por que lá no salário de administração eu tenho 50 centavos no primeiro mês e lá no segundo mês ele tem um valor de 40 centavos? Então são dados que ele precisa analisar também. Essa variação, é claro, ela pode ocorrer pela demissão de funcionários, faz uma transferência desse funcionário para outro setor e algo do tipo, contanto, nesse caso nós não vamos entender aqui como uma redução de salários, né? Isso não vai acontecer, então nós vamos entender realmente ali que pode ser a demissão, a saída de algum funcionário. Porém, o que é interessante? Verificar o volume de produção aqui de cada um deles. Eu vou gerar despesa no primeiro mês, 75.335, lá no segundo mês, 58.972. E agora eu já consigo fechar o meu exercício fazendo o quê? A consolidação das informações de custos e despesas relacionados a esses 2 meses que foi feita essa projeção. Tudo bem? E eu consigo também verificar a análise de desempenho. Os custos eles vão aumentar ou os custos eles vão serem reduzidos. Nesse período a gente vai gerar umas informações ali percentuais também. Vamos lá. Consolidando esse dado, nós temos. No mês 1, o custo total era de 70.395 e no mês 2, 73.074. Houve um aumento, ou seja, eles cresceram 3,8%. Professor, como é que a gente chega nesse valor aí? Olha lá, nós vamos pegar esse valor, o valor maior, que é o 73.074. Nós vamos fazer uma divisão por 70.395. O resultado, menos 1 vezes 100. E aí eu chego em 3,8%. As despesas. As despesas totais aqui eram de 75.395, foram para 58.972. Teve uma redução significativa. Despesas vão diminuir nessa situação que foi levantada. E aí, como eu gero essa projeção e eu tenho o valor percentual de 21,72, da mesma forma, vamos pegar esse valor maior aqui, esse valor menor, e vamos dividir pelo valor maior. Nós estamos fazendo a comparação dos meses. Menos 1 vezes 100, fecho aqui, 21,72. Representatividade, custos, representam
e 8,3 aqui no mês 1 e lá para o mês 2, 55,34. E para você confirmar esse dado, nós vamos saber que no mês 1 eu tenho esses 70.395, eu tenho que fazer uma divisão pelo total. Qual a representatividade dele com o total? Nós dividimos pelo total aqui, multiplicamos por 100 e nós vamos gerar cada um desses dados que são apresentados. E as despesas? No mês 1 representam 51,69 e no mês 2, 44,66. Sempre analisando a informação da seguinte forma: eu pego aqui uma despesa e divido pelo total, multiplico por 100, eu gero cada um dos percentuais ali. Então eu já tenho dados interessantes ali para minha tomada de decisão com base nas informações ali de custos e despesas. É claro que esse gestor ele vai continuar trazendo mais dados ali, daqui a pouco a gente vai separar esses custos, vamos entender o que seria um custo direto e o que seria um custo indireto. Resolvida a nossa primeira SP, vamos lá para a segunda. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, SP1, verificação do que é custo e do que é despesa. Tendo uma projeção ali dos 2 meses e também tem os valores do volume de produção, eu consigo gerar informações interessantes ali para separar quanto ele está gastando de despesa e também quanto que é custo. Qual o desempenho disso para os 2 meses que foram apresentados por essa empresa? Ele já tem um dado interessante. Agora nós vamos continuar essas informações analisando a nossa SP2. Vamos lá para vocês verificarem. Detalhar a composição dos gastos com produção, estamos falando de custos. A contabilidade forneceu gastos totais aqui de operação, então nós temos as informações e a partir deles vamos tomar os dados interessantes aqui. Vamos classificar os gastos em diretos e indiretos. Vamos entender isso. Indicar aqui o custo direto unitário e o custo indireto unitário para a resolução dessa nossa segunda SP. Então, olha, perceba que nós já conhecemos os custos dessa empresa. Porém, agora nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos classificar esses custos em diretos e indiretos, conhecer essa terminologia também, para que eu possa separar esse gasto. Professor, mas por que a gente vai fazer isso? Porque é o seguinte, olha, custo direto, eu consigo identificar sem muita dificuldade. Porém, o custo indireto, eu tenho que utilizar um critério de rateio para distribuir esse valor para alguns departamentos ou para alguns produtos. Mas primeiro, vamos entender o conceito de cada um. Vamos lá. Nós temos aqui a importância da separação desses gastos aqui, que vai permitir verificar o custo para fabricar o produto, permite apurar a despesa para manter as atividades de apoio, envolvendo os setores da administração, financeiro e comercial. E esse procedimento permite o controle dos custos e das despesas, bem como a elaboração da análise de desempenho. Foi o que a gente fez na nossa primeira SP, analisar custos e despesa e também o desempenho nesses 2 meses. Custo direto, ele vai ser o gasto necessário para fabricar o produto ou elaborar aqui o serviço. Eu posso fazer a fabricação, eu posso prestar um serviço também. São consumidos aqui diretamente lá no processo produtivo. São identificados por meio de uma medida objetiva de consumo. Tá, vamos entender melhor o que seria esse custo direto. Essa medida objetiva de consumo, eu posso entender como algumas informações ficam muito claras, Eu estou fazendo a fabricação de uma cadeira de ferro, por exemplo. Eu sei que a quantidade de ferro
eu consigo identificar sem muitos problemas. Eu vou dizer que esse ferro é um custo direto. Eu sei a quantidade utilizada para a fabricação dessa cadeira. Um sofá, por exemplo, quantidade de madeira, de couro ou de espuma, eu já tenho um histórico, eu sei que são custos facilmente identificados. Se fosse relacionado à mão de obra, o funcionário que trabalha diretamente na produção daquele equipamento, por exemplo, daquela peça, eu sei que o salário dele é um custo diretamente ligado àquele valor. É um funcionário que fabrica o produto A, então todo gasto com aquele funcionário eu vou determinar para aquele produto A, custo direto. Porém, eu também tenho o custo indireto. E aí nós vamos precisar de uma medida de separação desses gastos, que a gente vai chamar de rateio. Vamos lá verificar o que seria esse custo indireto. O que nós temos aqui, olha, são os gastos que não podem ser associados diretamente ao produto fabricado ou esse serviço prestado. Não existe uma medida objetiva. No entanto, ele também faz parte do processo produtivo, ou seja, eu preciso considerar esse custo indireto também no momento em que eu faço a identificação dos meus gastos. Se nós já conhecemos os custos diretos, que são aqueles gastos que podem ser identificados de uma forma fácil e diretamente, eu também tenho o custo indireto. Esse custo, ele faz parte do processo de produção. Lembra daquele funcionário que trabalha diretamente na fabricação daquela nossa peça? Custo direto para aquele produto. Porém, eu tenho um supervisor da fábrica. Ele atende a vários setores. Só que o salário dele também faz parte daquela formação do preço de venda. Porém, eu preciso fazer uma distribuição desse salário para os 3 setores ou os departamentos dessa empresa. Porém, o custo do salário dessa supervisão vai ser um custo indireto. Utilizar um critério de rateio. Professor, qual é o melhor critério de rateio para que a gente possa utilizar na empresa? O gestor vai analisar, ele pode ter direcionadores, né, verificar lá que ele tem um gasto maior com mão de obra, pode utilizar a mão de obra como referência. Tem um gasto muito alto com energia elétrica, pode usar os quilowatts ali como referência para fazer esse critério de rateio. Também, na prestação de serviço, a gente tem aquele enfermeiro que trabalha diretamente com o paciente, o salário dele é um custo direto. O supervisor, que atende vários departamentos de emergência, o setor de farmácia, ele tem também esse valor aqui que ele tem que fazer a distribuição por cada setor. O paciente vai entrar, ele vai passar pelo setor de emergência, depois ele vai lá para o quarto até ele ter a saída do hospital. Todos os gastos relacionados a esse setor tem que considerar como um custo. E aí, esse gestor ele vai analisar o que é um custo diretamente verificado para o paciente, o que vai ser custos que ele precisa utilizar um critério de rateio, geralmente supervisores. Outro custo indireto que é interessante é o aluguel. O aluguel de uma empresa que tem vários departamentos. Chegou a fatura de aluguel lá de R$7.000. Eu preciso fazer uma separação para cada um dos departamentos e tenho que utilizar um critério de rateio para separar e distribuir esse gasto para cada departamento. Ou seja, aluguel, custo indireto. Ele não tem uma medida objetiva. Tudo bem? Vamos fazer a classificação da nossa tabela agora. Vamos lá. Olha lá, dados do problema. Professor, onde é que eu vejo essa tabela? Essa tabela vai estar lá na página 25 do seu material, lá no seu livro. Tem uma tabela com vários gastos, ok? Tem gasto com matéria-prima, 341.600, gasto com RH, 61.700, e assim eu vou trazendo aqui vários outros gastos, serviços públicos de produção, às vezes eu preciso terceirizar alguma modificação no meu produto, então eu uso esses serviços públicos aqui de produção. Depois temos gastos com embalagem, controle de qualidade, depreciação, trazendo aqui informação, ó, produção, eu sei que é um custo isso aqui, material de escritório, brindes, engenharia de produção e vários outros. Depois nós temos aqui o PCP, que é aquele planejamento de controle de produção. Muito bem, recebi a relação de gastos que essa empresa tem. Porém, eu tenho que fazer uma análise. Qual análise, professor? Para saber se é custo e despesa, primeiro, olha lá, analisar dados. Vamos separar os gastos em custos e despesas. E nós vamos fazer uma pergunta para a nossa atividade. Nós vamos olhar ali e perguntar, se o gasto ele faz parte do processo produtivo, se sim, ele é um custo. Se não, ele vai ser uma despesa. O processo produtivo é o que está acontecendo lá no nosso setor de produção. Muito bem, aí eu consigo agora
olhando para a nossa tabela com dados mais interessantes. Está pequenininho aqui, mas você pode verificar lá no seu material complementar com os dados e você pode fazer suas anotações. Olha lá, a matéria-prima, pergunta, ela é parte do processo de produção? Sim, professor. Então ela vai ser um custo. Muito bem. Vamos para o segundo. RH. É parte do processo de produção? Não, ele não é parte do processo de produção. Nesse caso, ele vai ser considerado uma despesa. Sempre lembrando, lá na formação do meu preço de venda, esse gasto com RH ele vai precisar ser considerado, mas para a classificação é uma despesa. E aí, serviços públicos de produção está ligado ao processo de produção, é um custo, embalagem também é um custo, controle de qualidade também, a depreciação da produção aqui é um custo. Professor, pode gerar dúvidas com relação às terminologias? Sim, pode gerar algumas dúvidas, dependendo o tipo de empresa que você tiver fazendo essa classificação. Se é uma empresa comercial, se essa empresa é uma empresa industrial, se é uma empresa prestadora de serviço, eu tenho que analisar cada uma dessas informações. A embalagem. A embalagem, ela pode ter uma embalagem diferenciada, mas ela sai do setor de produção, então ela acontece lá no setor de produção, ele é um custo. Se o gestor ele vai precisar de informações mais detalhadas e ele está pensando num comércio, por exemplo, e nós temos um produto que ele não tem embalagem. E no momento da venda acontece, a gente tem uma embalagem para esse produto, a gente pode entender que ele é um valor que está relacionado à despesa de venda. Por isso que são dados muito interessantes que esse gestor vai analisar para cada tipo de empresa. Nós estamos falando de uma empresa que faz a prestação de serviço, que é Best Foods. Então, nesse caso, nós vamos considerar essa embalagem como um custo e assim sucessivamente. Tudo bem? Separamos custos e despesas. Qual que é o nosso foco? Custos. Vamos continuar os nossos dados. Olha lá. Aqui eu vou só verificar os custos, porque eu quero classificar em direto ou indireto, para saber se eu vou utilizar critério de rateio, qual vai ser a atitude da empresa. Pergunta, é para fazer o produto? Se sim, custo direto. Serviços públicos de produção também é utilizado lá para fazer o produto, custo direto. Embalagem também está relacionado ao processo de produção, é um custo direto. Porém, olha aqui, ó, controle de qualidade. Ele é um custo porque ele está envolvendo lá no setor produtivo, porém, não é para fazer o produto. Então, eu entendo como um custo indireto. Depreciação de produção também não é para fazer o produto, também custo indireto. Essa depreciação depois nós vamos ratear esse valor. Engenharia de produção também não faz parte não é para fazer o produto, custo indireto. A gente fecha as informações deixando claro para vocês o que é um custo direto, o que é um custo indireto. Nosso objetivo sempre é fazer o quê? Nós vamos ter informações minuciosas a respeito dos meus dados. O que eu estou depreciando? Qual máquina faz parte dessa depreciação? Onde está essa máquina? Eu tenho dados para responder a qualquer pergunta, contanto que eu gere os relatórios de uma forma adequada. Separei custo direto e custo indireto. Eu tenho quanto, lá na nossa primeira tabela, quanto cada custo desse ele representa. O que eu vou fazer agora? Quanto eu tenho de gasto com custo direto e quanto eu tenho de custo indireto. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês essa informação. Separamos aqui, ó, os primeiros. Esses aqui são os custos diretos. Matéria-prima, nós vimos lá que era 341.600, nossa primeira tabelinha. Serviços públicos, 9.600. Embalagem, 78.600. Mão de obra, 94.600. Qual o total dos custos diretos? 524.400. E indireto? Controle de qualidade também nós vimos lá que era 86.600, depreciação, engenharia de produção e também o nosso PCP. Total, 259.480. E agora que eu já tenho esse dado que é muito interessante, eu posso gerar o meu desempenho. Custo unitário de produção, que era um dos objetivos. Lembrando, o que é custo de produção? O custo de produção são os custos diretos e também os custos indiretos. Mas nossa problematização era para trazer qual o valor do custo unitário se ele for direto e qual o custo unitário se ele for um custo indireto. Então vamos fechar ali. Agora nós vamos utilizar aquela informação que o professor pediu para vocês lá no início. Olha, total dos custos diretos, somamos 524.400. E esses 15 mil, de onde saiu? Lembra lá, no início do exercício, capacidade de produção mês, 15 toneladas. Faço a divisão, 34,96
por quilo aqui envolvendo custos diretos. Indireto, faço o mesmo. Pego lá no meu dado anterior, 259.480, divido a capacidade de produção, 17,30. Porém, para a fabricação desse produto, eu tenho custo direto e indireto. Somos dois. O meu valor aqui de custos diretos e indiretos por quilo de alimento fabricado vai ser 52,26. E agora, olha lá a nossa tomada de decisão, que interessante, ó. Custos diretos. Esses 524.400 representam 66,9% aqui da produção. E os custos indiretos? 33,10%, de um total de 100%. Para chegar nesse valor, sei que você sabe que é bem tranquilo, vamos pegar, ó, 524.400, divido pelo total, multiplico por 100, gera esse percentual. De custo indireto também, pego 259.480, divido pelos custos totais, chego lá a 33,10 e a partir daí eu começo a ter informações interessantes para conversar lá com os donos da empresa. Olha quanto de custo direto essa empresa ela está acumulando, quanto de custo indireto ela vai acumular dentro desse processo ali. Nós apresentamos para vocês uma tabela, fizemos a separação e geramos lá o que é custo direto, indireto e o custo unitário de cada um. É claro, a partir daí, o trabalho desse gestor não acaba. Ele vai ter mais dados e vai trazendo mais informações relacionadas a esses valores que essa empresa está apresentando. Tudo bem? Resolvido. Vamos lá para a nossa próxima SP. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, para esse exercício que a gente acabou de fazer aqui com vocês, separar custos diretos e indiretos, o pessoal perguntando lá aqueles serviços públicos de produção. Às vezes a empresa ela tem um item, um produto e ela precisa terceirizar algum tipo de informação ali, algum detalhe que ela não tem a capacidade naquele momento, ela pode terceirizar o seu serviço, que seria também um custo desse nosso item. Quando a gente falou das demonstrações financeiras, um fator muito interessante que é o estoque dessa empresa, como a gente faz o controle disso. Existem métodos de controle desse estoque para valorar o estoque, que é o PEPS, o EPS e o custo médio. A gente precisa conhecer, porque a nossa próxima SP vai tratar desse dado. Então vamos lá. Avaliação de estoques. Então nós temos aqui o dado que é o seguinte, ó, nós vamos falar um pouco sobre PEPS, o EPS e também a média ponderada. Indicar o método a ser utilizado aqui para a empresa. Nós vamos ter que considerar aspectos fiscais, porque a gente tem um método aqui que ele não é aceito pelo fisco. E também as necessidades gerenciais dessa empresa, para que ela possa tomar essa decisão. E a gente já começa a verificar o seguinte dado. Então não vamos esquecer, olha, vamos verificar aspectos fiscais e gerenciais. A tabela que vocês vão analisar, essa tabelinha aqui que está lá na página 40 do livro de vocês. Ele traz as entradas e as saídas que essa empresa teve. Olha lá. Entradas de mercadorias. Em determinado momento, teve uma quantidade de entrada de 1.500, no valor de 260 mil. Depois teve uma entrada de 950, no valor de 240 mil. Qual foi a primeira saída de mercadoria? Saiu R$1.000 de mercadoria aqui. Depois nós tivemos outra entrada, no valor de 330, teve uma saída de 920. E assim, sucessivamente, nós vamos ter dados de entradas e saídas de mercadoria dessa empresa. Professor, mas o que a gente vai analisar? Então, olha, perceba, eu tenho toda essa movimentação de entrada e saída, mas eu tenho que determinar qual é o melhor critério para essa empresa utilizar. Porque existe uma preocupação, não só em valorar o estoque, ter o valor certinho lá na contabilidade, quanto vale esse estoque, mas também pensar que quando eu penso em custo dessa mercadoria ou do produto que é vendido ou serviço prestado, ele vai interferir aonde? Lá na minha receita.
Se interfere na receita, também interfere lá na arrecadação de impostos. Ou seja, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido e temos o imposto de renda de pessoa jurídica. E esses impostos, é claro, o fisco está de olho, né, para saber quanto vai ser realmente, quanto foi arrecadado e quanto nós temos ali realmente de declarar desses impostos. E um fator interessante é esse estoque, que ele vai ter essa influência. Primeiro, vamos entender o que é Pepsi, UEPS e custo médio. Vamos lá. Vamos aos dados. Pepsi. Primeiro que entra é o primeiro que sai. A referência para o cálculo do custo é a mercadoria mais antiga, ou seja, aquela primeira que entrou. Olha, ela é aceita pelo fisco, então está dentro da expectativa lá do nosso pedido do exercício e é um controle sistemático e que também evita perdas. Quando a gente fala em Pepsi, é aquela capacidade aqui de analisar também a validade desses produtos. Então vamos entender. Pepsi, primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Nosso exemplo é um exemplo bem clássico. Nós temos compra de mercadorias em janeiro e fevereiro. Tudo bem? O primeiro que entrou foi em janeiro. Quando nós temos uma saída, nós vamos fazer a saída desse item que foi comprado em janeiro. O primeiro que entra vai ser o primeiro que vai sair. Esse é o método Pepsi. Vamos comparar com o EPS. Deixa eu mostrar para vocês o conceito de EPS ali. O EPS. O último que entra vai ser o primeiro que vai sair. Referência para cálculo de custos, as mercadorias mais recentes, ou seja, as últimas que entraram é que estão saindo do estoque. Olha aqui, ó, não é aceito pelo fisco. Aplicável aqui quando não há controle sistemático e aí a gente já consegue analisar esse dado, já dá para comparar Pepsi e o EPS também. Então vamos lá. Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Comprou em janeiro, em fevereiro, primeiro que vai sair é janeiro. O EPS, comprei em janeiro e fevereiro, o primeiro que vai sair é o de fevereiro. Então nesse caso eu tenho sempre a atualização desses valores. Porém, a gente imagina, tá, que quando eu faço compras nessa sequência, as últimas mercadorias que eu comprei, geralmente elas têm um preço um pouco maior que as anteriores, por uma conta aí de variação de preço, inflação e tudo mais. Quando eu faço isso, eu vou ter um custo muito alto. Se eu tenho um custo muito alto, eu tenho o quê? Um lucro pequeno, um lucro menor. Os impostos eles são incidentes sobre esse lucro. Então o que vai acontecer? Eu estou distorcendo as informações. Distorcendo as informações, o fisco não vai aceitar, porque realmente não é a realidade da empresa. O que ele vai aceitar? A primeira mercadoria que entrou vai ser a primeira a sair, que seria uma forma organizada dessas informações. E custo médio? Vamos lá que eu te mostro já o que seria esse custo médio. Médio ponderada, a avaliação do valor aqui, médio de estoque. Os estoques eles são valorados de acordo com a movimentação das mercadorias. Ele é aceito pelo fisco e amplamente utilizado. Olha aqui. Utiliza valores proporcionais nos cálculos. Fica fácil para eu entender essa informação quando a gente fala sobre o custo médio. E aí a gente pode voltar para o nosso exemplo clássico ali. Eu tive a entrada em janeiro e em fevereiro. Eu faço uma soma desses valores e eu faço uma saída pelo custo médio. Digamos que eu paguei 50 no primeiro, 50 no segundo. Eu somo, divido por 2, a minha saída vai ser no valor de 50. Se fosse diferente, a gente continua seguindo esse mesmo procedimento. Quando nós fazemos isso, é claro que depois vocês vão verificar informações no livro, outras tentativas também para mostrar o PEPS, o EPS e o custo médio. Existe uma variação entre esses valores e a empresa precisa tomar uma decisão. Para isso, ela analisa o seguinte dado. Vamos lá. Olha lá. A gente fecha esse exercício mostrando que depois de toda aquela movimentação de entrada e de saída de mercadoria, nós fechamos um total de PEPs em 1.037.181,25. E o valor do estoque? 289.118,75. Quando a gente faz uma comparação com o EPS, aí nós temos 1.052.466,67. E o meu estoque aqui é 273,83. Perceba, a gente tem uma variação de valores ali, utilizando métodos diferentes. A média ponderada também, olha, ela difere em valor. Difere também aqui no valor do estoque. Antes da gente tomar a decisão, o professor vai conversar com você o seguinte, ó. Lá no seu material complementar, eu coloquei lá uns dados adicionais, em que tem toda essa movimentação de entrada e saída pelos 3 métodos, pelo PEPS, pelo EPS e pelo custo médio também. Ah, professor, fiquei com uma dúvida ali com relação a essas informações, daria para deixar um pouco mais claro? É claro que sim.
Vamos lá para a câmara de documentos, vou te mostrar como é que vai funcionar, pelo menos o PEPS, o EPS, para você entender essas entradas e saídas, como vai funcionar. Vamos lá? Então, olha, eu tenho aqui a minha tabela. A do professor aqui está um pouco mais colorida aqui, só para a gente entender. E eu vou te explicar. Olha, primeiro eu tenho a entrada de mercadorias. Essa entrada de mercadorias, ela se refere àquela primeira movimentação da empresa. Então eu tenho aqui um total de 1.500, o custo 173,33, 260 mil. Mas o que eu quero te mostrar, eu vou gerar um estoque aqui de 1.500 unidades. Muito bem. Depois eu tenho uma outra entrada, você pode acompanhar pelo material complementar de vocês, uma outra entrada de 950, o professor pintou de azul aqui. Muito bem, olha lá. Saída de mercadorias. Como saiu 1.000 itens, o que vai fazer? Primeiro que entra vai ser o primeiro a sair. Eu vou tirar esses 1.000 itens aqui, olha, do 1.500. Quanto vai ficar no estoque amarelinho aqui, olha? 500. Os 950 ainda eu não fiz alteração, eu não trabalhei com ele, porque o primeiro que entra vai ser o primeiro a sair utilizando esse método. Depois, olha, todas as movimentações. Ele faz mais uma entrada de mercadoria aqui de 1.800. Agora eu tenho esse item aqui que eu vou anotar como 1.800. Todas essas saídas que acontecem, percebam, eu vou tirando do amarelinho, olha, eu vou tirar 500 daqui, acabou o 500, são 920 aqui, eu tenho que pegar dos 420 aqui dos 950. Depois eu pego mais 530 dos 950. Encerrou, aí sim eu vou para esses 1.800, que aí eu tiro 670 dele. Quanto fica no estoque? 1.130. Ou seja, a primeira mercadoria que entrou, ela está sendo a primeira a sair. Entrou 1.000, tem 1.000 no estoque. Saiu entrou mais 500, tem 1.500. Eu tenho o controle disso das primeiras que entraram e as que saíram. Ah, tive uma saída de 500. De onde sai? Sai lá daquelas primeiras 1.000 que eu comprei. E eu vou levando esse método e aí lá no final nós temos aquela informação que está no quadro aí, que é o valor do meu custo e também o valor da minha mercadoria. E como vai funcionar o EPS? Vamos lá, as mesmas informações. Vamos voltar aqui para a câmara de documentos e a gente vai ter aqui para vocês dar uma olhada como vai funcionar essa movimentação no EPS. O que é o EPS? O último que entra vai ser o primeiro a sair. Então olha aqui, mesma forma entrou 1.500, o professor pintou de verde ali. Depois entrou 950, a gente pintou de amarelo. Claro que esse controle na empresa lá é um controle bem mais apurado. Saída de mercadorias. Teve uma saída de 1.000 itens. Como é que a gente vai fazer? Olha, vamos tirar 950 da onde? Da última que entrou. E vamos tirar 50 lá da primeira que entrou. Ou seja, a última que entra vai ser a primeira a sair. Quanto a gente vai ficar? 1.450 de estoque. Tem mais uma entrada, a gente pintou de azul aqui, 1.800. Na saída de mercadoria vai sair do estoque do 1.800. Ou seja, a última que entra vai ser a primeira a sair, e aí nós geramos esses dados para vocês aqui, olha, do EPS, pode verificar lá, ó, 1.052.466.67 e 273.833. Agora vem a tomada de decisão, agora que é a parte interessante, porque a preocupação para a nossa atividade era que eu escolhesse um método que ele tivesse o atendimento aqui aos aspectos fiscais. Ou seja, eu posso eliminar o EPS, porque o EPS ele não é aceito pelo fisco. Depois eu vou ter que tomar uma decisão entre o PEPS e a média ponderada. Olha lá, por que eu vou escolher a média ponderada? Pela simples informação, olha, o meu estoque, o meu custo da mercadoria, ele é 1.041, porém, o meu valor de estoque, ele é menor, 285.020. Nesse caso, a empresa tem como optar entre PEPS e média ponderada, ela vai optar pelo PEPS, porque vai existir uma redução na base de cálculo do tributo de renda aqui. Tudo bem? Essa vai ser a nossa tomada de decisão. Outra informação dele, e se fosse as necessidades gerenciais? Quando a gente vai falar em necessidades gerenciais, tem que ficar muito claro, eu posso utilizar o EPS como uma informação gerencial. Ah, professor, mas espera aí, se o EPS não é aceito pelo fisco, por que é que eu tenho que conhecer esse método? Porque o gestor ele pode gerar as planilhas e precisar saber ali valores atualizados de preço. Para saber valor atualizado, eu tenho que usar o EPS,
Porque o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Então ele tem dados que ele pode fazer uma análise ali para uma tomada de decisão, para apresentar para o fisco, PEPs ou o custo médio. Tudo bem? Fechamos mais o SP, vamos lá para o nosso próximo vídeo. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, nós estamos de volta aqui, nós falamos sobre PEPs e custo médio, verificamos lá PEPs, primeiro que entra vai ser o primeiro a sair. O EPS, último que entra, primeiro que sai, o custo médio, a média entre esses dois valores. Planilhas disponibilizadas para vocês aí, para vocês analisarem passo a passo como essa movimentação aconteceu e os valores que nós temos para atender as especificidades do fisco e também para atender as necessidades de um gestor. Agora nós vamos analisar condições de compra e venda. Vamos fazer projeção de 2 meses e uma comparação e depois uma consolidação das informações. Como isso vai acontecer? Deixa eu te mostrar, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma projeção aqui das compras e das vendas. Se é uma projeção, eu estou pensando aqui num período que a empresa determina com base em históricos que ela já tem. Fatores que interferem no valor das compras e valor das vendas. Também ela consegue saber quanto de imposto vai ser pago, ela já projeta ali o valor de seguros, de armazenamento desses itens, projeção dos resultados líquidos para 2 períodos. Muito bem, então vamos lá. Quando você acessa lá o seu livro na página 60, você tem essa informação aqui, que é os dados iniciais para esse nosso exercício aqui. Compras. No período 1, a empresa fez uma projeção aqui de 490 mil e lá no período 2 ela fez uma projeção de quanto? 540 mil. As vendas brutas no período 1, na sua projeção, 750 mil e 890 no período 2. Tudo bem? Nós temos essa projeção, porém, nós vamos ter itens aqui que vão influenciar nos valores da compra e também nos valores da venda. Por exemplo, nós temos o IPI, que é o nosso Imposto sobre Produto Industrializado aqui, a empresa especificou 10%. Acréscimo sobre compras, ela determinou aqui 7%. O que está envolvendo, professor, os 7%? Fretes, seguros, embalagens, insumos, ela determinou 7%. Porém, além desses valores que são projetados, ela já tem provisões aqui de alguns gastos. Bonificação, para o primeiro mês, ela determinou aqui, também está lá na página, na sequência aqui na página 60 para vocês lá. Bonificação, 20 mil, período 2, 24. Devoluções de venda, na projeção 12 mil, 6 mil aqui no período 2. Descontos incondicionais, aqueles que podem estar já em contrato, já é provisionado esses gastos, 9 mil no primeiro período. E lá no segundo período, a empresa está projetando aqui um gasto zero para esses descontos. Descontos concedidos pela compra, negociação e quantidade, 15 mil, 17 no período 2. O professor quer falar com vocês a respeito desse ICMS, que é esse Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aqui, a empresa ela está especificando ali uma alíquota de 12%, sempre lembrando, tá? Quando a gente fala sobre ICMS, cada estado tem a sua lei específica para essa alíquota, mas para o exercício, que são fins didáticos, aqui nós vamos utilizar os 12%. Você, enquanto gestor, no estado em que você estiver atuando lá, você vai verificar a legislação para saber exatamente qual alíquota utilizada. A empresa ela está dizendo que são valores que vão interferir tanto na compra como na venda. Eu tenho esses valores da projeção desses próximos 2 meses. Temos ali as bonificações, cancelamentos, descontos incondicionais, descontos concedidos. Está dizendo lá que eu tenho 10% de IPI e 7%
de gastos gerais, falando 12% de ICMS. Um detalhe interessante que ele está dizendo também, vamos voltar ali, 12% de ICMS tanto para a compra como para a venda. É claro que a gente vai sempre pensar na empresa, tem aquelas empresas que trabalham com regime não cumulativo de impostos, e aí tem esses impostos que eles são deduzidos, e depois nós fazemos aquele impostos a recolher, impostos a recuperar envolvendo a compra e a venda. Nesse caso aqui, para o exercício, 12% sobre compra e venda. Detalhe interessante, olha lá, 50% dos estoques para a realização das vendas. Esse dado é interessante, até porque ele vai facilitar lá no final a gente entender que 50% do estoque ele está pronto para ser realizado aqui nas vendas. Então já fica bem claro também que quando a gente fechar o nosso exercício, eu vou ter um total lá de custos para venda, porém 50% dos produtos já estão prontos, então não serão 100% de gastos. Eu preciso utilizar só 50%. Fica atento a essa informação que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos falar sobre esses impostos que a empresa determinou. Vamos voltar lá no quadro para vocês. Fatores aqui que podem diminuir o valor das compras. Impostos recuperáveis aqui, devoluções, cancelamentos, descontos e abatimentos, diminuindo o valor das compras. Que podem também aumentar o valor das compras. IPI, outros tributos, frete, seguros, embalagens também. Mas nós já temos essa alíquota que já foi determinada, vai ficar fácil para a gente resolver isso. E também sobre as vendas, nós temos uma informação interessante, olha. Fatores aqui que podem diminuir o valor das vendas. O ICMS, que a gente já viu, o Imposto sobre Serviço, aqui, que é o ISS, Programa de Integração Social, que é o PIS, e a COFINS, aquela contribuição aqui para o financiamento da Seguridade Social, devoluções, cancelamentos, descontos e abatimentos. Até aqui nós verificamos que tem itens aí que podem interferir no valor da compra e da venda, e a partir de agora a gente realmente vai para o nosso exercício. Percebam que nós analisamos dados que podem aumentar ou diminuir as nossas compras e pode diminuir as vendas também. Nós já temos as alíquotas pré-determinadas, temos as projeções para o primeiro e para o segundo período. Agora o que eu preciso saber? Dentro dessas projeções, o que vai acontecer quando eu tenho dados no primeiro e no segundo para fazer esse confronto de dados ali e finalizar o meu exercício. Então, para isso, fica bem atento. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui que as compras, ele já tinha feito uma projeção para o primeiro período de 490 mil e também projetou uma compra de 540 para o período 2. Ele disse também, olha lá, nós temos as adições, IPI, fretes, embalagens, insumos e seguros. IPI ele disse que era 10%, de 490.049, 7% que ele já determinou. Isso acontece naquela empresa organizada que ela faz a projeção, ela já tem ideia desses gastos através do histórico que ela adquire com o tempo, né? 7%, 34.300. Reduções. Diz que o ICMS ele ia incidir sobre compra e vendas no valor de 12%, de 490 a 58.800. Olha aqui, esses valores eu vou adicionar, esses valores aqui, esse valor aqui eu vou fazer uma redução. Custo da mercadoria, 514.500 no período 1. Mas fica atento, o que ele disse lá? 50% do estoque já está pronto. Depois nós temos aqui valor da compra, 540, todas as adições, ó, IPI 10%, frete 7%, vamos gerar 54.037.800. Reduções, ICMS 12% sobre o 540, 64.800. Eu tenho aqui o meu custo, custo da mercadoria envolvendo essa compra no valor de 567 mil. Até aqui tudo bem? Vamos lá, vamos verificar as vendas. As vendas, ele falou que existiam umas deduções sobre as vendas. Ele fez uma projeção de vendas brutas de 750 mil no primeiro período, 890 no segundo período. Diz também que o ICMS aplicado ali sobre compra e vendas de 12%, 12% de 750, 90 mil. As bonificações, devoluções de vendas, descontos incondicionais e concedidos, ele
já apresentou esse valor aqui, ele já tem essa projeção com esses valores pré-determinados. Muito bem, no período 2, tem que ficar bem claro, olha, a projeção é para 890 mil. ICMS para esse período 2, 12%. Então tem aqui 12% de 890, 106.800. E aí eu continuo trazendo dados aqui envolvendo bonificação, devoluções de venda, descontos incondicionais. Ele falou que não teria descontos incondicionais aqui nesse segundo período. E descontos concedidos 17 mil. A gente fecha aqui o valor, olha, 736.200. Vendas líquidas no período 2 e no período 1, 604 mil. Olha que nós passamos aqui por todos os dados que essa empresa ela tinha que apresentar com relação aos valores de compra e também de venda. Nas compras, os valores que a gente vai deduzir, os valores que serão adicionados. E lá nas vendas nós temos lá as deduções. Tem os valores desses dois períodos. Porém, agora eu tenho que consolidar esses dados e apresentar uma informação ali para os donos da empresa, para ter esse dado para a gestão também. Será que é interessante? A empresa tem possibilidade de crescer nesses 2 meses? Ou, quem sabe, a gente pode passar aí por um prejuízo? E aí, com base nisso, eu vou entender se é interessante fazer uma terceirização de um serviço, fazer ampliação dessa empresa, contratação de funcionários, tudo com dados concretos. Vamos lá, vamos fechar. Porém, tem uma informação muito interessante aqui, olha. Lembra lá no início do exercício? Estava dizendo o seguinte: utilizou 50% do seu estoque de mercadorias prontas para realizar as vendas, ou seja, o custo da mercadoria vendida seria 50% aqui das mercadorias compradas. Aquele valor lá de 514.500 no período 1 e 567 do período 2, nós vamos utilizar somente 50%, o resto está pronto. 50% desse valor equivale a 257.250. No período 2, 50% equivale a 283.500. Agora, a gente precisa do nosso resultado aqui da operação. E no resultado da operação, é claro, nós vamos ter o valor das vendas menos o custo que essa empresa vai ter nesses 2 meses. Percebam, se a gente não ficar atento àqueles 50%, nós vamos onerar em muito os resultados dessa nossa projeção dos 2 meses. Por isso, temos que ficar atento ali, sempre gerando dúvidas, perguntando, querendo saber exatamente dessas informações. Fechando o exercício, olha lá como vai ficar. Vendas líquidas no primeiro período, 604 mil. No segundo período, 736.200. O custo da mercadoria, que nós vamos utilizar só 50%, nesses 2 períodos, vai gerar um resultado da operação de quanto? 346.750, período 1. 452.700, período 2. Agora, nós vamos apresentar lá a nossa mesa de negociação e conversa entre os proprietários, o pessoal da contabilidade, os gestores, vamos sentar todo mundo e vamos tomar uma decisão. O que aconteceu nessa projeção? Ó, as vendas, elas tiveram um aumento de 22%. Isso é interessante. Como é que a gente verifica esse aumento das vendas? A gente faz uma comparação aqui. Vamos pegar aqui, ó, 736.200, nós dividimos por 604. Estamos comparando os 2 períodos, o índice, né, menos 1 vezes 100, vamos chegar a 21,89, arredondando aqui 22%. Tudo bem? E o custo? O custo, houve um aumento de quanto? De 10%. Mesma coisa, olha, 283.500, vamos dividir aqui pelo 257.250, menos 1 vezes 100, eu chego a 10%. Porém, eu tenho lá um aumento nas vendas e também um aumento nos custos. Vou verificar o meu resultado final, vou pegar esses 452.700 e vamos dividir por 346.750. Vamos lá, menos 1 vezes 100, nós chegamos, olha, um aumento interessante para a empresa, ó. Estamos fechando aqui com 31% de aumento, isso é muito interessante. A partir desses dados, a gente já consegue tomar algumas decisões. É claro que no percurso pode ser que aconteça alguns imprevistos, mas visualizando um futuro ali de 2 meses, de 2 períodos ali, nós já conseguimos saber que essa empresa pode chegar numa situação ali
de um lucro interessante e com base nisso a gente já começa a fazer uma projeção também, fez projeção desses 2 meses, começa a fazer uma projeção também de investimentos, de compras e aí é claro que essa empresa ela vai tomar essas decisões. Tudo bem? Analisamos compra e venda, os fatores que vão influenciar realmente nesses 2 períodos e depois consolidação e apresentando resultados ali, nesse caso, resultados positivos. Vamos lá para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, dando continuidade às nossas informações aqui relacionadas à nossa primeira aula de análise de custos. Vamos provocar novas situações com vocês aqui, depois de todos esses dados. Vamos lá, vamos analisar o que a gente pode fazer. Agora que você já teve acesso a vários dados, vários questionamentos também, né? Claro, vamos gerar algumas dúvidas com relação a dados que são apresentados. Isso é interessante. O gestor, ele tem sempre essa dúvida, essa verificação. Da onde que é esse custo que está sendo apresentado aqui? De onde é essa depreciação? Esse aluguel envolve quantos departamentos? A gente precisa sim questionar. Agora, que você sabe da importância da gestão dos custos para a tomada de decisão, pense na aplicação desses conceitos numa fábrica de confecções. Inicie pela necessidade de separar custos e despesas, setor de produção, despesa administrativa e posteriormente aqui classificar os custos diretos, identifico com facilidade, indiretos tem que utilizar critério de rateio, sempre lembrando o que é utilizado para a produção e o que não é. Pondere ainda o melhor método de valoração dos estoques e nos fatores que aumentam ou diminuem as compras e as vendas para esse setor, sempre pensando aí que o aluno ele tem acesso a várias informações, são vários setores, são muitas atividades que vocês podem analisar e sempre o controle precisa ser um controle adequado desses custos. Para cada atividade, a gente pode até mudar algumas informações assim, mas no geral, a atividade que acontece na produção ali seria um custo. Lá no setor administrativo seria uma despesa. Vamos pensar numa empresa que trabalha com o agronegócio, pecuária, ele pode ter a fazenda ali, que ele tem os gastos dele. O que acontece ali é custo. Lá no escritório que pode ficar na cidade, ou então lá em outro estado ou em outro lugar, o que acontece de gasto ali nós vamos entender como uma despesa. Percebam que cada atividade ela vai exigir uma verificação mais adequada ali desse gestor para essa tomada de decisão. Tudo bem? O professor vai parar um pouquinho agora, você pode mandar as suas dúvidas e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, meu caro aluno, nós estamos de volta, tivemos dúvidas, é claro. Essa dúvida ela também faz parte do nosso aprendizado, a gente pode analisar alguma informação, a gente pensa em situações, depende da situação que eu estou vivenciando agora. Eu trabalho num comércio, eu trabalho numa empresa que faz prestação de serviço, como é que é essa informação aqui para a minha empresa? Então a gente vai ter uma forma geral de analisar o custo. Quanto mais detalhado for essa informação, mais interessante também para essa tomada de decisão. Perguntas como, que tipo de empresa ela faz o uso do EPS, se ele não é aceito pelo fisco? É isso que a gente está pensando sobre essa última unidade que entra, a primeira que sai. Eu sempre vou ter o quê? As informações mais atualizadas desses preços. Por isso, o gestor ele faz uso dessas informações, porque eu posso lá conversar numa mesa de negociação lá para dizer, olha, as saídas que eu estou tendo aqui, o meu estoque, utilizando as últimas saídas, sempre valores atualizados, pensando no mercado, em outras várias situações, eu tenho esses dados, mas é só uma informação gerencial, dado interno, tudo bem? Para apresentar lá para o fisco, usa PEPS ou usa o custo médio. Frete é despesa, já que está levando a produção. O frete também é algo que a gente tem que sempre analisar, mas o frete ele está relacionado à venda.
a venda de mercadorias, por a gente classifica o frete como uma despesa. Custo direto ele pode ser transformado lá num custo indireto ou inverso. Nós precisamos analisar também a situação que essa empresa se encontra, mas via de regra, o custo direto ele vai ser aquele gasto que eu consigo determinar de uma forma tranquila. Eu não preciso fazer muito esforço para determinar um custo direto. A matéria-prima, por exemplo, a matéria-prima que eu utilizo para a fabricação do meu produto, eu sei a quantidade que eu vou utilizar. Então a matéria-prima eu classifico como custo direto. Mão de obra ligada diretamente à fabricação do produto 1. É só um, todo o gasto que eu tenho, eu vou utilizar ali para isso. Professor, mas se estiver fabricando 2 produtos, aí sim, nós temos que pensar, porque o salário desse funcionário agora, eu tenho que fazer uma divisão para 2 produtos. Se eu tenho que utilizar um critério de rateio, ele passa a ser um custo indireto. Por isso eu tenho que analisar todas as informações relacionadas à minha empresa. Tudo bem? Nós começamos a falar sobre custos e despesas, gastos que acontecem no setor de produção, custo, setor administrativo, despesa. Fizemos a separação desses gastos entre custos e despesas e achamos custos diretos e indiretos. Fizemos ali a apresentação de análise de investimento, vimos critérios de valoração de estoque e itens que vão influenciar vendas e também as compras. Próxima aula a gente continua falando sobre essa análise de custo, essa gestão, para trazer informações adequadas para que esse tomador de decisão ali, ele possa, com base nesses dados, tomar uma decisão acertada. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.